já escutou falar num evento chamado SXWS? Ainda não? Então eu vou te contar o que ele é. Gente, esse evento ele acontece uma vez por ano nos Estados Unidos, mais precisamente no Texas, e ele traz uma série de tendências relacionadas a várias áreas que a gente tem contato, a vários mercados, a várias indústrias, tá? Então ele vai falar sobre tecnologia, ele vai trazer novidades sobre consumo, sobre arquitetura, sobre design, sobre moda, sobre cinema, sobre arte. Esse evento ele já acontece desde 1987, é famoso no mundo inteiro, muitas pessoas se programam para ir lá. São Paulo tem uma tenda específica deles lá. Então a gente vê muitos profissionais de várias áreas consumindo, né, esse conteúdo super rico, né, levado, né, por vários palestrantes. E por que é importante a gente olhar, né, olhar esse mundo onde se conectam, vários outros mundos se conectam, né, que a gente consegue, né, trazer insights muito valiosos para o nosso mercado, no meu caso aqui, o mercado imobiliário. Mas hoje eu queria falar com vocês o seguinte, ele está acontecendo agora o evento, tá? Ele termina no dia 18 de março, e ontem a gente teve uma palestra muito interessante, você pode ter acesso no site do evento, tá? No YouTube, você tem a palestra bem completa lá. Eu queria falar sobre uma palestrante, cujo nome dela é Amy Webb. Eu não sei se vocês conhecem, mas a Amy Webb, ela é CEO da FTSG, é a Future Today Strategic Group, tá? É uma empresa de consultoria que fala sobre futuro, mundialmente conhecida. E a Amy, ela ficou muito famosa há cerca de 18 anos atrás, quando ela começou a fazer relatórios de tendências para o mercado, tá? O mercado de maneira geral, que eram os Trend Futures, tá? E anualmente ela liberava, né, esse material para que todo mundo pudesse ter acesso e conseguisse implementar isso no seu negócio. E esse ano, curiosamente, né, estavam todos ali, né, a gente pode ver pelo vídeo, na expectativa, né, do que a Amy traria para a gente para o próximo ano. E o incrível foi que ela começou o discurso dela trazendo uma banda e um caixão com o nome Trend, né, dizendo que as tendências praticamente morreram e que a gente não deve se concentrar em fatos que ficam num PDF para consulta, que na realidade o mundo ele tem se desenvolvido muito rapidamente e o mundo ele tem se conectado com outros mundos, né? Outros mercados, vários mercados convergindo, e que é muito importante que a gente respeite esse movimento, essa velocidade, né, das informações e conecte esses vários mundos. E aí ela traz para a gente esse conceito de menos tendência e mais convergência. Ela traz para a gente uma leitura de que várias mudanças, várias realizações, várias tecnologias, várias mudanças, né, que acontecem em diversos espaços, em diversos mercados, eles acabam interferindo num outro mercado. No material que ela mostrou para a gente, que eu vou deixar depois o link aqui para vocês, é possível baixar, né, esse relatório que ela traz para a gente sobre as convergências, e ela faz uma planilha comparativa onde ela coloca as várias indústrias e o que está mudando, né, em cada indústria dessa. E qual o impacto e qual a velocidade cada uma dessas mudanças se interceptam, né? Então é muito interessante como é que a gente pode verificar algumas que já estão acontecendo, né? E outras que ainda não aconteceram, mas estão prestes a acontecer, e outras que vão demorar muito ainda para acontecer. E por que eu estou trazendo esse papo aqui para a gente? Gente, para a gente conseguir ter um olhar global, porque as coisas não acontecem independentes. Eu costumo dizer que a gente, quando está no mercado imobiliário, a gente produz, né, um produto, né, seja um edifício, seja uma casa, um apartamento, um local comercial, ou até mesmo o planejamento de uma cidade, a gente planeja para pessoas. E as pessoas que são os nossos consumidores, né, as nossas buyer personas, elas consomem não só o produto que vem do mercado imobiliário, mas elas consomem também outros
outros produtos, seja do varejo, seja o serviço. Então, a gente precisa entender o quê? Precisa entender essa relação de consumo do nosso cliente, que é o mesmo cliente, que vai consumir produtos diferentes de acordo com a sua necessidade. Então, por isso que eu acho que é super importante a gente sempre tentar se conectar a esses outros tipos de eventos, de informação, como, por exemplo, né, eu falei para vocês no início do ano, em janeiro, a gente teve uma feira de varejo, né, em Nova York, que também é anual, que é a NRF, que traz vários insights para a gente sobre o cliente, sobre a forma de consumir. Ah, mas Cristina, ele vai consumir um bem de consumo como uma geladeira, ou um fogão, ou uma roupa. Sim, mas a forma como ele aprecia aquele produto, a forma como ele compra aquele produto, pode sim mostrar para a gente um perfil de compra, uma jornada de compra muito similar com uma jornada de imóvel. E a mesma coisa também a questão relacionada aos serviços. Como é que esse cliente ele gosta de ser impactado para poder consumir determinado produto? Ele quer ser impactado somente online? Ele quer ter a presença física? Né, a gente na NRF, em janeiro, a gente viu muito esse retorno, né, das lojas físicas, da experiência do cliente dentro da loja, que mesmo que ele vá numa loja online, né, do e-commerce, para comprar alguma coisa, ele ainda sente falta de ratificar aquela compra dele num espaço físico. Então, ele vai numa loja, ele procura na internet, ele vai na loja física, ele experimenta, seja um eletrodoméstico ou uma roupa, por exemplo, e muitas das vezes ele volta para comprar isso pela internet. Mas aquele movimento dele ir, ele conversar com o vendedor, dele viver aquela experiência dentro de uma loja física, a gente já vê voltando aí no varejo. Por isso que os arquitetos aí que trabalham com esse tipo de arquitetura têm se movimentado muito, cada vez mais, para trazer ambientes muito mais acolhedores. E por que não trazer isso, por exemplo, também para o espaço do estande de vendas, né? Que é de fato a vitrine onde a gente vende o nosso imóvel. Então, o cliente, por mais que ele vá consumir, né, uma mídia paga, que a gente coloque no Meta Business, que a gente coloque no Google, ele quer ir até o estande de vendas, ele quer experimentar, ele quer conversar com o corretor de imóveis, ele quer sentir essa conexão e essa verdade. Então, isso a gente traz muito aí do varejo, né? Foi um input que eu trouxe aí da NRF. E voltando um pouquinho aqui, né, para o que a Amy Webb colocou, ela fala muito dessa conexão, né, desses mercados e o que ele pode impactar, por exemplo, no nosso mercado imobiliário. Às vezes a gente desconecta, por exemplo, saúde, medicina do mercado imobiliário, né? E aí, se a gente for pensar, né, a expectativa de vida é um assunto ali, né, basicamente da medicina, da saúde, né? Se a minha expectativa de vida, ela aumenta, o que isso impacta na minha moradia? O que isso impacta no tamanho do meu imóvel, na localização do meu imóvel, no tipo de serviço que eu vou oferecer a esse cliente, que ele vai se sentir acolhido, né? Que eu vou, de fato, atender as dores dele, os desejos dele, né? E aí surge, né, quando a gente fala aí, por exemplo, surgiu os imóveis para senior living, 60 a mais, né? É a indústria prateada. A indústria prateada, ela está sedenta, né, por itens, por produtos, por serviços que venham ao encontro dela, né? Então, como é que eu consigo, né, trazer essa realidade desse público 60 a mais para dentro do imóvel? Quem é esse meu cliente? Uma outra questão, por exemplo, também que a gente pode trazer é a forma, né, de vivenciar. Por exemplo, quando a gente viu, né, aquele boom do e-commerce, principalmente na época de pandemia, a gente viu um volume gigante de entregas dentro dos edifícios. E aí isso impacta em quê, gente? Onde eu armazeno essas entregas que chegam pela internet? Como é que eu preparo o meu imóvel em relação à segurança, por exemplo, né? Não só do e-commerce, mas para o delivery? Como é que eu resolvo, né? A gente consome muito, por exemplo, comida pela internet. Né? Qual o impacto que isso tem no meu edifício? Né? Como é que eu separo ali o acesso, né? O motoboy que vai chegar com uma comida para entrega, com delivery para entrega, e como é que isso ele convive, por exemplo, com a segurança do condomínio? Né? Como é que as políticas públicas têm a ver também com o meu empreendimento? O que as prefeituras, por exemplo, estão fazendo em relação a benefícios? O que isso impacta, por exemplo, no meu empreendimento,
né? Então, se a prefeitura vai desenvolver determinada área, você tem que estar com, por exemplo, para o turismo, né, grandes shows em Copacabana. Ah, mas ali eu estou na indústria do entretenimento. Sim, mas o que grandes shows em Copacabana, por exemplo, vão trazer para a indústria do mercado imobiliário? Talvez uma demanda maior por imóveis para locação, para short stay, por exemplo, né? A tecnologia também, né? Como é que a tecnologia muda a questão do consumo, né, e dos serviços dentro do mercado imobiliário? Muito se falava no passado sobre tokenização, muito ligado só à parte financeira. Hoje, a tokenização dentro do mercado imobiliário, ela já é uma realidade. Você pode estar lá morando em Dubai, você é de Dubai, por exemplo, e você pode comprar uma parcela de um imóvel aqui do Brasil e investir, né, o seu dinheiro nesse tipo de ativo imobiliário. Então, aquilo que está acontecendo hoje em determinado mercado, em determinada indústria, mesmo que ele não venha ainda fazer parte do nosso universo do mercado imobiliário, por exemplo, isso é uma tendência que possa acontecer, mas você só vai conseguir ter acesso a isso se você conseguir fazer o quê? Ter essa convergência. É importante você não ficar esperando. O profissional que ficar esperando a evolução apenas ligado ao seu mercado, na sua caixinha, vai sair perdendo. A gente precisa cada vez mais pautar as nossas decisões, né, com base no que vem acontecendo muito rapidamente nos outros mercados, nas outras indústrias, para a gente poder aplicar antecipadamente, né, como uma inovação nos nossos negócios. Um exemplo clássico, né, que a Amy Webb também deu, por exemplo, foi a indústria automobilística. Como é que ela evoluiu e como ela impactou em outras questões. Por exemplo, antigamente você não tinha veículo, né? Depois você veio com um veículo que era fabricado de maneira muito artesanal e manual. Com o Fordismo, você começa a ver os produtos sendo fabricados nas fábricas, né, nas indústrias automobilísticas. E depois o veículo, né, ele passa a ocupar um papel dentro da sociedade de muita importância. Cada um queria ter o seu veículo, né? E hoje em dia, com a questão da mobilidade, da segurança, do alto custo e a tecnologia, né, alinhada a isso, a gente vê o somatório da tecnologia ao carro, ao veículo, possibilitando, por exemplo, plataformas como o Uber, né? E era algo que a gente não poderia imaginar, né? Uma tecnologia de veículo, de compartilhamento, e a tecnologia da área automobilística, que se unem. A mesma coisa vale para a gente, para a questão do Airbnb, né? São movimentos também que acontecem, que impactam, por exemplo, no mercado imobiliário. Então, assim, a questão do Airbnb, ele possibilita, por exemplo, o maior volume de turismo e vice-versa. A forma de compartilhamento, a tecnologia para ajudar na questão relacionada ao aluguel. Futuramente a gente vai ver aí, provavelmente, a tecnologia ajudando também na manutenção, né? Robôs, como a gente tem visto aí, sendo criados para várias áreas. Daqui a pouco a gente vai ver robôs, por exemplo, também dentro das unidades, né? Que são utilizadas pelo Airbnb, para poder fazer a manutenção. Então, essa conexão, ela precisa existir e o profissional precisa estar atento a essa convergência, tá? E aí, eu tenho falado muito aqui sobre o prédio, o edifício, a arquitetura, mas isso impacta também na parte urbana, né? Por exemplo, se a gente for pensar, né, num desenvolvimento urbano, o que a tecnologia hoje muda em relação ao nosso desenvolvimento urbano? O que eu posso implementar ou preciso implementar dentro do meu planejamento urbano para que eu acompanhe a tecnologia? Então, a gente vem a questão da fibra ótica, da iluminação, das placas solares. Então, está acontecendo numa indústria e eu preciso aprimorar isso para a minha cidade, né? A questão relacionada, por exemplo, né, às cidades de 15 minutos, os last miles, que são aqueles espaços onde você armazena os teus produtos para receber cada vez mais rápido na sua casa. Ah, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Gente, a forma de consumo, ela tem mudado. As pessoas querem cada vez mais praticidade e rapidez. Como é que eu penso ou repenso a minha cidade para poder fazer com que a tecnologia do varejo, a tecnologia do e-commerce
se case com a tecnologia que eu vou implementar, por exemplo, no desenvolvimento de uma cidade, num bairro planejado. Tudo isso está muito conectado. Quem não pensar dessa forma, como a própria Amy falou, vai ficar ultrapassado. A gente precisa convergir os mundos e estar muito atento, porque senão, de fato, a gente, assim como a gente vinha falando há tanto tempo, né, sobre preservação ambiental, sobre sustentabilidade, a gente não via, não dava atenção. E chega um momento que aquilo ali explode e que a gente precisa realmente resolver e não tem mais jeito. E a convergência é exatamente isso. Não é que eu tenho, é que eu precise olhar, é que eu tenho que me preparar para esse futuro, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer aqui um pouquinho dessa relação aí da convergência com o nosso mundo do real estate e espero que vocês tenham gostado.